A gente continua falando sobre esse assunto, mas agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, que já está aqui com a gente. Professor, boa noite. A gente tem um gráfico aqui mostrando essa queda no desemprego, que é sempre uma boa notícia para a gente, né? Então, eu queria entender o que provocou esse número, o melhor dos últimos 8 anos, o melhor índice dos últimos 8 anos. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, o que aconteceu foi que o Brasil teve uma grande recuperação e um crescimento econômico no período pós-Covid, né? Nós tivemos, como todos sabem, né, durante a Covid, uma queda na atividade econômica, uma queda na geração de empregos. E aí, durante 2021, nós vimos a recuperação, chegou a um ápice de quase 15% lá, foi o ponto mais alto em abril de 2021, mas desde então nós tivemos um crescimento econômico bastante consistente, 4,6% em 2021. Esse ano a expectativa é alguma coisa entre 2,8% e 3%. E o resultado foi a geração de empregos, fazendo com que a taxa de desemprego caísse de 14,8% para 8,3%, quase a metade, num período aí, vamos falar, em alguma coisa em torno de 1 ano e meio. Vamos comparar então esses dados? Coloca para a gente a outra tabelinha que o professor preparou, para a gente entender na comparação com os períodos anteriores, né? O que significa? Ver qual é a mudança substancial, né, de 2021 para cá. Exatamente. Essa tabela mostra qual era a nossa situação há um ano atrás e qual é a nossa situação hoje. Há um ano atrás estava em torno de 12%, agora 8%, uma queda de praticamente 25%, vamos dizer. A taxa de utilização de pessoas disponíveis para trabalhar mais também caiu, ou seja, elas estão sendo mais utilizadas. E o que é mais importante, Catiúcia, o rendimento real aumentou, ou seja, os trabalhadores estão ganhando mais em termos reais, ou seja, descontada a inflação. O aumento em relação a agosto, setembro, outubro do ano passado, há um ano atrás, foi de 4,7%, e em relação à última pesquisa foi de 2,9%. Ou seja, está havendo um aumento real, e isso pode ser comprovado pelos números, estava em torno de 2.629 há um ano atrás, na última pesquisa, 2.670, e agora 2.750 é o rendimento mensal do trabalhador. Para a gente encerrar rapidinho, perspectiva ainda continua positiva para os próximos meses? Sim, está havendo um processo aparentemente de desaceleração da economia que está acontecendo no mundo inteiro, e nós já vimos isso em outubro. O número de empregos gerados em outubro quase um pouco menos de 160 mil, já demonstra que foi um pouco menos do que a média do ano, que foi em torno de 220, 230 mil. E dezembro é um ano, às vezes, um mês que contrata muito na área de serviços, mas que, às vezes, na área agrícola, pelo fim da safra, especialmente na cana-de-açúcar, pode haver demissões também. Então, a expectativa para esse ano é uma geração em torno de 2,5 milhões de empregos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. Vamos continuar acompanhando. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã.